Os 10 felinos mais belos e maiores do mundo. Os grandes felinos, sendo fortes predadores, competiram com os humanos ao longo da história. Eles ocupam vastas áreas de terra, o que dificulta sua conservação devido à perda de habitat, que ocorre dia após dia devido a ações humanas, alguns deles seriamente ameaçados. Número 10. Tigre siberiano. Atualmente, o tigre siberiano está em perigo de extinção, embora suas populações pareçam estáveis. Habita em uma pequena região arborizada na fronteira entre a Rússia e a China, a oeste do continente asiático, perto do rio Amur, motivo pelo qual também é conhecido como tigre Amur. Além do urso pardo, ele não possui concorrentes naturais e geralmente se alimenta de ungulados como veados. Podem pesar mais de 300 quilos e alguns exemplares têm superado os 3 metros de comprimento. Sua pele e ossos são altamente cobiçados no mercado negro, tornando uma ameaça que sofre esta espécie. Número 9. Tigre de Bengala. O tigre de Bengala é uma das espécies de tigre mais estudadas. Como outros tigres, também está em perigo, devido à destruição e fragmentação do habitat e ao tráfico ilegal. O número de indivíduos dessa espécie continua a diminuir. Esses tigres podem atingir 250 kg de peso, mas a média é de cerca de 200 kg. Assim como o tigre siberiano pode chegar a medir 3 metros da cabeça até o final da cauda. Número 8. Leão. O leão ocupou grandes regiões do continente africano, mas suas populações estão sendo ameaçadas e atualmente é considerado uma espécie vulnerável à extinção. Além disso, em muitas áreas desapareceu completamente. Da mesma forma, tem sido uma das espécies felinas mais exploradas em circos e zoológicos. Normalmente, eles atingem 200 kg de peso, mas algumas amostras pesam mais de 400 kg. O tamanho do corpo é de cerca de 2 ou 3 metros de comprimento, sendo as fêmeas menores. Número 7. Jaguar. A onça-pintada habita a floresta amazônica e parte da América Central. É considerada uma espécie quase ameaçada, mas a verdade é que não há dados suficientes devido à dificuldade de explorar a área em que vivem, mas acredita-se que a população tenha diminuído cerca de 20% nos últimos anos. O tamanho desses animais varia de acordo com a região em que vivem. Assim, os maiores espécimes são encontrados nas populações das áreas de várzea aberta nos llanos na Venezuela e no Pantanal do Brasil, algumas pesando 160 quilos. Os menores espécimes estão dentro das densas áreas florestais da América Central e da Amazônia e pesam cerca de 40 quilos. Número 6. Puma. O puma vive em muitos habitats, todos os tipos de florestas, montanhas, planícies ou deserto. Podemos encontrá-los em todo o continente americano. O status de conservação do puma é o que menos preocupa, de acordo com a IUCN, embora estejam diminuindo. Como a onça-pintada, o tamanho do puma varia dependendo de onde ele mora. Portanto, os pumas que vivem perto dos polos são maiores, atingindo 120 kg de peso, do que aqueles que vivem perto do Equador, que são cerca de 60 kg. Em comprimento, são menores que os felinos vistos até agora, pois geralmente medem cerca de 2 metros. Número 5. Leopardo. As populações de leopardo costumavam se espalhar do continente africano para a China, com exceção das áreas polares e do deserto do Saara.
Hoje foi relegado para algumas áreas da África e da Índia. Apesar de ser um predador generalista, capaz de caçar insetos e ungulados com peso superior a 40 quilos, o leopardo tem dificuldade em encontrar comida por pressão humana, além da perda e fragmentação do habitat. O peso médio desta espécie é de 60 quilos. Número 4. Guepardo. Etiópia, Argélia, Chad, Tanzânia, Namíbia ou Irã são dos poucos países onde podemos ver guepardos na natureza. Este felino é considerado vulnerável pela IUCN, devido à fragmentação do seu ecossistema. Esses animais precisam de grandes áreas para poder caçar. É um dos animais mais rápidos do planeta, gracioso e esbelto. Seu peso é de 45 quilos, nunca pesando mais de 60. Número 3. Pantera da neve. O leopardo das neves, ou Iribis, é uma espécie de mamífero carnívoro da família Felidae, típica das montanhas da Ásia Central. Eles vivem em montanhas remotas em altitudes de até 6.000 metros acima do nível do mar, e é por isso que pouco se sabe sobre eles. A pantera da neve é considerada uma espécie vulnerável, pois restam apenas menos de 10.000. Na natureza, a população continua em declínio. Essa espécie se estende do Himalaia ao sul, passando pelo platô Qing-Tibete e pelas montanhas da Ásia Central até as montanhas do sul da Sibéria, ao norte. Os adultos mal excedem 30 kg de peso e 1 metro de comprimento, e é por isso que, dos grandes felinos, a pantera da neve é uma das menores. Número 2. Lince da Eurásia. O lince do norte europeu euroasiático ou comum é uma espécie de mamífero carnívoro da família Felidae. É o representante mais comum e conhecido do gênero Lynx. É um gato de tamanho médio, um predador nativo das florestas da Europa e da Sibéria. O lince da Eurásia, ou o lince comum, é o maior felino do grupo. Habita toda a floresta da Sibéria e norte da Europa. Suas populações permanecem estáveis no momento, mas há pouco tempo elas foram perseguidas por seus pelos e para evitar problemas com o gado. Eles geralmente não excedem 30 kg de peso e têm mais de 1 metro de comprimento. Número 1. Ligre. O ligre é o produto híbrido do cruzamento entre um leão e uma tigresa. Sua aparência é a de um leão gigantesco com listras felpudas de tigre. Seu pelo fica entre laranja e amarelo. Como os leões, os ligantes masculinos desenvolvem juva. Eles não são encontrados na natureza, apenas em zoológicos, principalmente chineses e americanos. Eles podem atingir 500 kg de peso e medir cerca de 4 metros de comprimento. Muitos dos animais híbridos produzidos pelo homem são estéreis, mas não no caso do ligre, embora muitas das fêmeas ligres o sejam.